Sobre aquelas imagens, acho que o Nuno tem razão quando diz que ali o que se vê é uma provocação de Ruben Amorim a Pep? Eu acho que a provocação começou antes. Designadamente, quando, ouvindo falar o Nuno, quase parece que o Pep não arranja confusões com ninguém, que não pontapeou o Hugo Viana, portanto eu não sei exatamente se estamos a falar da mesma pessoa. A mim parece-me que é a mesma pessoa e que é o mesmo jogador. E, portanto, admito, eu não sei o que é que Pep terá dito a Ruben Amorim, mas eu só gosto de ver o Pep jogar na seleção. E parou aí, porque tudo o resto que acho que o Pep faz, hoje resvala muitas vezes para comportamentos nos quais esses sim eu não me revejo de todo em todo. E lá porque Pep jogou este jogo, isso não significa, eu não posso deixar de dizer isto, que o Tribunal Central Administrativo tenha julgado a providência procedente, significa só que num juízo muito preliminar ela não foi indeferida por falta de pressupostos, portanto não foi analisado nenhum sumo da questão. Não foi dada razão a Pep, é o que queres dizer, não foi sequer ainda visto nada, foi só a mera aceitação da providência que tem este efeito. Já foram rejeitadas algumas esta época até. Foram rejeitadas, mas porque não cumpriam pressupostos processuais. Não, a de Jorge Jesus e de Ruben Amorim, de Sérgio Conceição em dezembro, porque o Tribunal Central de Justiça do Sul tem um novo presidente desde outubro, creio eu. Certo. Mas não foi o Presidente, seguramente, que proferiu este despacho. Em dezembro foi o Presidente. E agora foi? Agora eu creio que não, mas em dezembro foi o Presidente que o fez. É que o efeito da entrada das providências... Mas agora, naqueles casos, quer de Jorge Jesus, quer de Sérgio Conceição, foi antes do jogo da Taça em que ambos ficaram de fora do banco. Naqueles casos, a justificação que foi dada para rejeitar a prisão cautelar foi qualquer coisa como o que vocês querem é adiar o castigo. Não estão aqui, de facto, para contestar nada, estão só a querer adiar um castigo e eu não vou participar nisto. Isso não pode ser assim. Ou seja, não pode. Formalmente não pode, porque o mero ato de recebimento da providência significa que aquilo está formalmente correto, ponto, e é recebida. Esta, como foi a de Palhinha, são recebidas, se aconteceu isso... Pode não ser aceito a justificação. Não chegaram ainda sequer à justificação. Eles não chegaram ainda à justificação. Eles verificam se os pressupostos estão. Eu creio que nesses casos já avançou um pouco mais o processo, porque a providência chegou a ser analisada, não é? É numa fase posterior, que pode ainda acontecer também ao PEP. Mas, voltando aqui ao que estava a dizer, quase que parece que este jogador não arranja confusões aqui e lá fora e enfim, um bocadinho por todo o lado por onde passou. E, portanto, não me parece que Ruben Amorim tenha feito uma grande coisa se, por exemplo, quanto a Hugo Viana, até foi um próprio médico do Porto que disse que as lesões eram compatíveis com o que Pep terá feito. Ponto. Portanto, não acho que seja nada de transcendente. O médico da Seleção Nacional foi quem fez essa avaliação e não o médico do Porto. Foi da Seleção Nacional, então peço desculpa. João, nestas imagens, vês um lado certo e um lado errado ou não? Vamos ver, o Pep, eu já disse aqui, portanto não vou dizer nada de novo, é um dos jogadores mais violentos que alguma vez atuou em campos de futebol. A Rita diz que só o gostava de ver jogar na seleção, eu não gosto de o ver jogar em lado nenhum, até me vergonha que ele vista a camisola da seleção. Não por ele ser um mau jogador, que não é, ele é um bom jogador, mas estraga as exibições que faz com uma violência gratuita e às vezes até irracional, como se viu naquele caso do Real Madrid, em que ele pontapeava à tripa fora um jogador deitado no chão. Portanto, é um jogador violentíssimo. Agora, não sei o que é que ele disse ao Ruben Amorim. Alguma coisa disse, que ele ia virado para o Ruben Amorim, e o Ruben Amorim respondeu-lhe. Eu, por acaso, detetei logo durante o... Os do Sporting que foram agredidos, exatamente, bateram os jogadores no Sporting, e não aconteceu nada, não se passou nada. Não sabe o que é que se passou. Agora viu-se pessoas, vê-se a caras dele, vê-se pessoas nos Facebooks a dizer eu fiz isto, eu bati-lhe primeiro. E não aconteceu nada. Não, estamos a falar. E o estádio das Antas, do Dragão, não foi interditado. Ok, de acordo não com foi interditado. Mas eu está tudo escandalizado do quê? Se eu queria o Pepe em jogo, queria, claro que queria o Pepe em jogo. Eu para defender a questão do Pepe. Agora não vamos estar aqui com... E se bem me lembro das imagens...
Eu, como cidadão e comentador e como pessoa que gosta de ver os melhores jogadores dos melhores jogos, independentemente de quem quer que seja, o Sr. João Pinheiro tem que ter visão raio-x para ter visto. E eu não estou a dizer que não. Eu nem estou a dizer nem que não, nem que sim. O árbitro escreveu no relatório que o Pep pontapeou o Hugo Viana. Não há nenhuma imagem que o confirme e vai valer só então a palavra do Embora árbitro. o Otávio Lopes tenha dito ontem aqui que foram mostradas a Pep e a Hugo Viana algumas imagens que não terão sido mostradas durante a transmissão. Fica também a dúvida sobre quais as imagens, mas vamos lá perceber afinal o que é que se passou durante este processo, Vítor, nomeadamente com aquela revelação que é feita pelo Sporting em relação a uma avaliação que terá sido feita pelo médico da Seleção Nacional ao traumatismo que o Hugo Viana teria na sequência desta confusão. O que é que sabes sobre isso? Para começar, boa noite, Mariana. Não existem novas imagens. Se existissem alguma imagem onde se visse agressão, evidentemente tinha sido escalpelizada ao milímetro, tinha sido usada ou para atacar ou para defender. Evidentemente, quem tentou defender o Pep também procurou imagens para ver se havia alguma situação que pudesse ilibar o Pep. Inclusivamente, deu-se até o facto curioso, no meio daquela confusão, até nós jornalistas fizemos isso, tentámos perceber em que momento é que poderia haver a agressão ou não haver, para percebermos, e nem sequer se consegue dizer, olha, se calhar foi ali. Nem se consegue perceber isso. Agora o Fernando tem razão numa coisa. Há uma expulsão, não é o relatório. O árbitro expulsou efetivamente o Pepe. E a partir do momento que expulsa, há um princípio de veracidade que o Conselho de Disciplina segue em relação àquilo que os árbitros escrevem nos relatórios. Seja porque o Rui Pedro Brás diz qualquer coisa, ou Sérgio Conceição diz qualquer coisa e é escrito no relatório, seja, e mesmo que eles digam que não disseram, seja por este tipo de situações. Agora deu-se um aspecto curioso, que foi, e eu gosto muito do Dr. José Carlos Noronha, ele sabe disso, mas aquilo que o José Carlos Noronha analisou e o que está no acórdão, é que o Dr. José Carlos Noronha analisou uma fotografia do pé do Hugo Viana, pelos vistos. Era testemunha de quem, José Carlos Noronha? Foi o médico do Porto, não foi o médico testemunha do Futebol Clube do Porto. Não. Foi o médico que avaliou a lesão do Hugo Viana. Mas avaliou foi por uma testemunha fotografia. por quem? Por uma fotografia. Seja como for, eu acho estranho que seja avaliado por uma fotografia, quer dizer, não faz muito sentido. Agora, eu não tenho, Mariana... A questão é que se essa avaliação aconteceu bastante tempo depois do jogo, seja como é que seria seja feita quando for, sem ser por com uma imagem, fotografia, não é? sinceramente, não percebo porque é que no acórdão se fala tantas vezes nessa avaliação, e ainda por cima o médico da Seleção Nacional, atenção, por isso percebe também alguma indignação, se calhar, do Pepe em relação a isto. É o médico da Seleção Nacional. E eu gosto muito do Dr. José Carlos Noronha, mas não consigo perceber como é que por uma fotografia o Dr. José Carlos Noronha se deixa envolver nesta confusão. No mínimo dizia, se eu analisar o senhor, e o Dr. José Carlos Noronha é dos mais reputados cirurgiões na Europa e no mundo, tudo bem. Não analisando, e eu quero deixar isto claro, eu nem tenho o Pepe por mentiroso, nem tenho o Hugo Viana por mentiroso. Atenção, porque acredito que no meio daquela confusão toda... Mas alguém estará aqui... Mariana, no meio daquela confusão toda... São duas versões contraditórias, Felizmente, não é? Mariana, nós estamos na CMTV, estamos a rever as Achas imagens. que alguém pode estar enganado e não a mentir, é isso? Eu queria dizer isto. No meio desta confusão toda, e felizmente a CMTV estava a passar as imagens e há de passá-las outra vez, aquilo andou ali toda a gente ao molho. E há um aspecto que eu não quero estar a ser picuinhas, não vou estar aqui a pôr em causa absolutamente nada, parte do princípio que toda a gente está a falar a verdade. E é possível que toda a gente esteja a falar a verdade.